Fala guerreiro, fala guerreira, tudo bem? Professor João Antônio chegando aqui para mais um vídeo no canal Física do Zero. Olha só, a aula de hoje é sobre as características fisiológicas do som. Então se você não quer perder essa aula, assiste esse vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa as notificações. Agora vem comigo, vamos para a aula. Então guerreiro, o que seria a altura de um som? A altura de um som está relacionada com a frequência com a qual esse som é emitido. Se eu tenho um som que é emitido com uma frequência muito grande, esse som será um som alto. Se eu tenho um som que é emitido com uma frequência muito pequena, esse som será um som baixo. Sons de frequência muito alta são classificados também como sons agudos. E sons com frequência muito pequena, tá, são classificados como sons graves. Agora veja a diferença entre um som agudo e um som grave. Notou a diferença? Existe uma curiosidade muito bacana em relação à voz humana entre o homem e a mulher. Vamos ver? Então, olha só uma curiosidade muito bacana. A voz do homem e a voz da mulher. A voz do homem é uma voz que é emitida com uma frequência na faixa entre 100 e 200 Hz. Tá? Já a da mulher é uma voz, né, um som emitido ali na faixa de frequência entre 200 e 400 Hz. Então perceba que a voz da mulher é uma voz mais aguda, porque tem uma frequência maior do que a do homem. Já a voz do homem, nesse caso, é uma voz mais grave. Então é por isso que no cotidiano a gente diz, a voz da mulher é mais fina do que a do homem. Você gostou dessa curiosidade? Então deixa o like nesse vídeo. Então, professor, o que seria a intensidade sonora? Veja, quando eu falei ali, baixe o som, né, para a pessoa, na verdade eu queria que ela baixasse o volume, tá? Baixasse a intensidade, né? Porque o volume no popular está relacionado à intensidade de um som. Mas, professor, o que é a intensidade de um som? Vamos lá, olha só, quando você vai comprar um aparelho de som ou uma TV, você olha para uma característica desse aparelho, que é a potência desse som, do som a qual ela vai emitir para você. Certo? Então, quando eu digo baixar o som, você está querendo dizer baixar a intensidade do som. Tá? Por exemplo, nós temos na figura aí essa pessoa deitada ali no seu sofá, ligada à TV, e ela está assistindo sua série. Quando a outra pessoa fala para ele baixa o som, é para ele baixar a intensidade do som, ou seja, o volume do som, e não dizer que o som está alto, tá? Tem que ter cuidado com isso. A intensidade de um som é diretamente proporcional à potência a qual ele é emitido e inversamente proporcional à área a qual ele está se propagando. Então, matematicamente, nós temos que a intensidade de um som é dada pela razão entre a potência a qual esse som está sendo emitido pela área a qual está sendo propagado. Nós sabemos, logicamente, que o som ele é uma onda tridimensional. Então, quando emitido, o som ele vai atravessar superfícies esféricas imaginárias, tendo no centro a fonte sonora, como vocês podem ver aqui na figura, tá bom? Então, quando eu me afasto da fonte sonora, esse som vai ficando cada vez menos intenso. E quando eu me aproximo da fonte sonora, esse som vai ficando mais intenso. Claro, considerando a potência desse som constante. Ou seja, quando eu me afasto 2R, tá, da fonte, isso quer dizer que a intensidade desse som vai diminuir em 4 vezes. Agora, quando eu me aproximo 2R, isso implica dizer que essa intensidade desse som vai ficar 4 vezes maior. Essa é uma curiosidade muito bacana sobre a intensidade do som. Então fica ligado, quando a pessoa diz assim, baixa o som, você já sabe agora que é para baixar a intensidade desse som, ou seja, o volume, né, no nosso cotidiano. Agora imagine o seguinte, que eu tenha dois instrumentos, violão e um violino, tocando a mesma nota musical, com a mesma frequência e a mesma intensidade. Como é que eu vou fazer para identificar que esses sons estão sendo emitidos por dois instrumentos diferentes? Pelo timbre. Cada instrumento tem um timbre diferente. Mas, professor, o que é o timbre? O timbre está relacionado ao formato da onda a qual esse som está sendo emitido. Isso mesmo, eu vou conseguir diferenciar um violão de um violino através do formato da onda dos sons que eles emitem aos meus ouvidos, tá? Agora veja o seguinte, nós temos aqui o diapasão, nós temos a flauta, a voz humana e o violino. Veja que todos aqui estão emitindo um som com a mesma faixa de frequência, né, com a mesma nota e com a mesma intensidade. Porém,
eles são distinguidos por conta do formato da onda, beleza? Então, isso é o timbre. É por isso que você vai conseguir diferenciar as vozes das pessoas também, porque cada pessoa tem um timbre diferente, assim como são os instrumentos musicais. E assim, guerreiro, a gente chega ao final dessa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa teu like. E não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para que quando eu postar novos vídeos aqui, que com certeza vai sair novos vídeos, você ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!